Galerinha, hoje vamos fazer nosso livro de matemática, páginas 118, 119, 120 e 121, tá? Vamos falar sobre comprimentos, medidas, tá? Medindo comprimentos. 1. Complete as frases de acordo com as ilustrações. Antônio e José estão levantando paredes. Vamos observar qual é a unidade de medida que eles estão usando aqui para levantar essa parede. A gente pode ver que esse aqui, ó, tá maior do que esse daqui. E cada tijolo a gente vai contar como uma unidade de medida, né? Então aqui, ó, um tijolo. Vamos contar quantos tijolos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui temos 10 tijolos, né? Do mesmo tamanho. Então, essa aqui é a unidade de medida ao tijolo, nesse caso aqui. E aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tijolos do mesmo tamanho. Então, aqui está maior porque aqui tem mais tijolos, né? E aqui está menor, que tem menos tijolos. Olha o comprimento da parede de Antônio. Antônio é esse aqui. E olha o comprimento da parede de João. O comprimento da parede de Antônio corresponde à medida do comprimento de quantos tijolos? Então, perguntou de Antônio. A gente viu que a de Antônio, que é esse daqui, tem quantos tijolos? 10 tijolos. E a de João? 8 tijolos. Então, a unidade de medida que usou foi o tamanho, né, do tijolo aqui, ó. Cada tijolo usou para fazer a medida da parede. Então, essa aqui ficou maior, tem mais tijolos. E de lá ficou menor, tem menos tijolos. Então, vimos aqui que a unidade de medida usada aqui foi tijolo, mas pode ser diferente. Quando a gente vai medir uma parede, a gente pode medir uma parede com tijolos, a gente pode medir com a mão, a gente pode medir com o pé, não é? E aí a unidade de medida que você usou, né? Aquele instrumento que você usou para medir a parede, vai ser o mesmo sempre? Não, né? Pode ter, depende com que você vai medir. Aí a gente vai ver isso aqui embaixo. Olha só, os garotos vão jogar futebol. Para construir cada gol, eles decidiram usar 2 latas separadas pelo comprimento de 6 pés. Então eles falaram assim, vamos contar 6 pés para fazer o gol, tá? Aí veio aqui, ó, Marcos e contou 1, 2, 3, 4, 5, 6 pés dele, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pés. E veio Abel e contou 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pés também, mas só que contou com o pé de Abel. Os dois são pés, não são, gente? Mas eles são da mesma medida igual o tijolo? Olha como é que esse aqui ficou menor, o gol, e esse tamanho desse gol ficou maior, né? Quem tem o pé maior, Marcos ou Abel? Abel, né? Por quê? Porque esse daqui ficou bem maior, então o pé dele, quando ele mediu, o gol acabou ficando maior. Você acha certo que os gols de Marcos e Abel fiquem com larguras diferentes? Vai ser justo eles jogarem assim? Eu acho que não, né? Por quê? Porque a bola vai estar mais fácil. Qual gol? Nesse aqui vai ficar mais fácil de fazer, que é um gol maior, né? Tem um espaço maior. O que poderia ter sido feito para que esses gols não ficassem com larguras diferentes? O que a gente pode fazer ali? O que eles poderiam fazer na brincadeira? A gente faz muito isso na escola para medir a área que a gente vai brincar, né? E a gente vai lá e mede com o pé, mede com a mão, mede com sandália, né? Mas tem que ser do mesmo tamanho, senão vai ficar o quê? Igual ficou aqui, vai ficar diferente. O tamanho vai ficar diferente. Então, o que eles poderiam ter feito aqui? Marcos, né, ou Abel, ele poderia ter feito o quê? Usar a mesma medida do pé. Então, a mesma pessoa que marcou esse gol tinha que marcar o espaço desse gol para ficar com a mesma medida do pé, né? Por quê? Porque tem um pé que é maior do que o outro, então o gol ia ficar maior que o outro. Então, Marcos poderia ter o quê? Construído os 2 gols,
Ou Abel poderia ter construído os 2 gols usando a medida do mesmo pé. Poderia um menino marcar os 2 gols. Ou usando a mesma medida de seus pés. Pode colocar assim, né? Eles têm que usar a mesma unidade de medida. Aqui usou tamanhos de medidas diferentes, porque o pé de um era maior do que o pé do outro. Então não deu certo, né? Ficou maior que o outro. O centímetro. Agora a gente vai falar sobre os centímetros. Os desenhos a seguir podem ser medidos com uma régua graduada em centímetros. Quem nunca viu uma régua, né? Temos lá, a régua tem a medida em centímetros. Aqui, ó, 1 centímetro é um pedacinho assim da régua, ó. Daqui para aqui é 1 centímetro, daqui para aqui é outro centímetro. Então, ó, daqui para aqui temos 1 centímetro e daqui para aqui 2 centímetros. Daqui para aqui 3 centímetros, 4 e assim vai. E esses pequenininhos aqui, tia, que bem aqui no meio, esses menorzinhos aqui são os milímetros. Ó, essa unidade de medida ainda menor do que o centímetro, tá? Vamos falar sobre o centímetro primeiro. Indique a quantidade de centímetros que corresponde ao comprimento de cada brinquedo. Aqui, a gente tá vendo que ele está medindo uma motinha, né? É um motinho de brinquedo, né? Porque olha o tamanhozinho da régua e da motinha, né? Então, já fala que é brinquedo. Quantos centímetros tem essa motinha, então? Se a gente já sabe que daqui para cá é 1 centímetro, daqui para cá é mais um, mais um, mais um. Então, quantos centímetros vai dar aqui, do 0 até aqui? Quantos centímetros? 4, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4. Então, 4 centímetros tem essa motinha. E esse trem? Agora aprendi, tia. Tem que pegar daqui, da onde começa o trem, né? Medir aqui direitinho, coloca na retinha da régua e ver onde que ele termina. Ó, no aqui. Então, de 0 até 8 tem 8 centímetros, certo? Então, o desenho do trem mede 8 centímetros. Indicamos 1 centímetro por 1 centímetro. Então, quando a gente vai escrever centímetro, a gente escreve assim, ó, centímetros, né? Que é esse espacinho aqui da régua. Agora, quando você vai abreviar, a gente, para não ter que escrever a palavra toda, a gente pode colocar só assim, ó, 1 cm. Quer dizer que é 1 centímetro. Mesma coisa que isso daqui, 1 centímetro, tá? Número 2. Escolha um instrumento de medida, régua, fita métrica ou trena. Isso aqui é uma régua, a gente está cansada de ver na escola. Fita métrica, quem nunca viu sua mãe, sua tia, sua avó pegar uma fita métrica para fazer uma roupa, né? Aquela molinha que mede roupa. Isso aqui é uma trena, né? Trena, ela é mais durinha, serve para medir. Normalmente a gente pede espaço com ela, usa muito em obra também, né? A trenazinha, para medir espaços principalmente. Então temos aqui uma régua, uma fita métrica e uma trena. Todas servem para medir, tá bom? São instrumentos que medem. Então, escolha o instrumento, ou régua, ou fita métrica, ou trena, que você usaria para medir o comprimento em cada caso. De uma lapiseira. Um comprimento de uma lapiseira. Lapiseira é pequena, né, gente? Se precisar de uma trena para medir uma lapiseira, não, a trena ela é grandona. Isso aqui, ó, abre toda a vida, né? Vai puxando, puxando, puxando. Tem vários metros a trena. E esse daqui, a fita métrica,
ela às vezes tem 1 metro, 2 metros, depende do tamanho, mas também é bem grande, né? Não precisa de uma fita métrica para medir uma lapiseira. A gente consegue medir uma lapiseira, que é maior um pouquinho que a nossa mão, né? Com uma régua. Não conseguimos. Então, para medir uma lapiseira, a gente só precisaria aqui de uma régua. Vamos colocar régua. Seria melhor, tá? Não que você não possa medir com os outros também, pode sim. Mas a régua seria melhor aqui nesse caso, porque a régua é o tamanhozinho da lapiseira, tá bom? Comprimento de uma corda. Uma corda, por exemplo, depende do tamanho de uma corda, né? Da corda, né? Você poderia usar tanto uma trena quanto uma fita métrica. Eu acho que eu usaria uma trena, porque ela é mais durinha e aí mediria melhor, tá? Mas se você quiser colocar que mediria com uma fita métrica, também pode. Depende do tamanho da corda, né? Se a corda for muito grande, é melhor medir com a trena. E o comprimento do contorno do pulso? Pulso é o que? Da mão, né? O pulso. Então, a mão da gente é assim, né? Ó, tem um dedinho aqui, 4, 5. Né? E aí, o pulso é essa parte aqui, ó, onde a gente bota o relógio, né? Você mediria com o quê? Como o pulso a gente ia ter que dar uma voltinha aqui, ó. A régua é dura, né? Essa régua aqui, no caso, é durinha. Tem umas que estão até moles. Mas também seria bom para medir o pulso, não seria bom uma coisa mais maleável, né? Então, acho que a fita métrica aqui seria melhor para medir o pulso. Então, existem vários tipos de instrumentos para a gente medir as coisas, tá? E aí, de acordo com a necessidade, a gente usa um ou usa outro. Tá? O metro. A gente falou sobre o centímetro, que é aquela partezinha da régua menorzinha, né? E o metro, gente? O metro, 1 metro tem 100 centímetros. Então, se uma reguinha daquela, né? Uma reguinha assim, ó, daquela que a gente usa na escola, né? Ela vem assim, ó, em 30 centímetros. Chega aqui no final, em 30 centímetros, tá? A régua assim, mais básica que a gente usa na escola. Então, para fazer 1 metro, a gente precisava de 100 centímetros, né? Então, tinha que ter 100 centímetros. Quando chega a 100 centímetros, faz 1 metro. Então, a cada 100 centímetros, a gente tem 1 metro. Estime as medidas e complete com mais de ou menos de. Então, a gente vai botar aqui nesse espaço. Mais de ou menos de. Meu braço tem mais de 1 metro ou menos de 1 metro de comprimento. Se você tiver alguma coisa aí na sua casa que você possa medir o seu braço, ou você olha para ele. Se você tiver uma régua na sua casa com 30 centímetros, se você botar a régua 2 vezes com 30 centímetros, vai dar 60. Se você botar a régua 3 vezes, vai dar 90. Não vai dar 1 metro ainda, porque 1 metro dá 100. Então, se for menor do que 100 centímetros, o seu braço tem menos de 1 metro, tá? Então, eu acho que o meu aqui, meu braço deve ter menos de 1 metro. Então, eu vou botar menos de. Eu acho que o de vocês também deve ter menos de 1, tá? Desculpa. A porta da sala da aula tem. A gente não tá na sala, né, gente? A gente tá em casa. Então, pode medir da sua casa. De altura. A gente tá falando agora de altura, assim, pra cima, tá? A porta tá aqui, ó. Quanto que ela tem aqui, ó, de altura? Ela tem mais de 1 metro ou menos de 1 metro? Então, aqui de casa, ela tem mais de 1 metro. Ou seja, mais de 100 centímetros. E a sua da sua casa? Se você não conseguir saber sozinho, pede ajuda do seu pai e sua mãe, tá? Minha carteira escolar tem. Ih, ficou difícil agora, tia. A gente não tá na escola, como é que a gente vai medir minha carteira escolar? Então, 1 metro de altura, né? Altura é o quê?
os pés da carteira, os pés aqui, tem a carteira, né? E os pés. Você pode medir a mesa aí da sua casa, onde você estuda, né? Aqui do chão até aqui em cima, onde você estuda, você bota seu livro na mesa, tem mais de 1 metro de altura ou menos? Aqui em casa, a mesa que eu estudo tem menos de 1 metro, tá? Tem 80 e poucos centímetros. Então, você veja aí com seu pai ou com sua mãe, pede ajuda para fazer essa atividade aqui, tá bom? Vê se tem mais de 1 metro ou menos de 1 metro. Olha só, aqui pediu para observar assim. Temos um menino que tem aqui 1 metro, ó. Daqui até aqui, o menino tem 1 metro. Daqui até aqui, ó, são 3 metros, tá? E aqui essa árvore aqui, né, tem, parece uma bananeira, é uma bananeira. Tem 2 metros do chão até aqui em cima, certo? 2 metros. Agora, quem tem menos, ó, menos de 1 metro, a gente sabe que 1 metro é isso aqui, ó. 1 metro o menino tem. Quem tem menos de 1 metro nessa cena? Não é o menino, porque o menino tem 1 metro. Então, quem é menor que ele? Quem? A criança e o cachorro. Eles têm menos de 1 metro, não tem? Então, essa criança aqui, ó, essa menininha, né? Essa é a menininha. A gente vai colocar ali a criança que tá de fralda. A criança de fralda e o cachorro. Aqui embaixo vocês tentem colocar aqui, tá? E o cachorro. Quem tem entre 1 metro e 2 metros de altura? Agora falou entre 1 metro e 2 metros. 2 metros aqui, ó. Quem tá nesse meio aqui? É a moça. Vamos botar aqui. A moça. Faz lá direitinho, gente. A caneta não tá muito boa. Ó. Não tá querendo, viu? A moça. Bom? C. O muro verde claro da cena tem quantos metros? Aqui, o verde claro tá aqui, ó. Aqui é o muro. O muro verde claro. Tem 3 metros o muro, né? O verde claro. Tem quantos metros a mais? A mais. A gente sabe que ele tem 3 metros, que já falou aqui, ó. 3 metros que tem isso aqui, ó. Então, o muro verde claro da cena tem quantos metros a mais de altura que o garoto? Se o garoto de camisa azul tem 1 metro e o muro tem 3, né? Garoto tem 1 e o muro tem 3. Quantos metros a mais que o muro tem do garoto? Quantos? 3 menos 1. Se o muro tem 3 menos 1, vai dar 2. Então, quantos metros? 2 metros a mais, tá? Que 2 metros a mais de altura o muro verde tem do garoto, tá? Cite 3 animais que tem mais de 1 metro de altura. Agora não é da cena não, tá, gente? A gente já sabe que 1 metro de altura tem 100 centímetros, né? 1 metro aqui, ó, esqueci de falar que 1 metro a gente indica assim também, ó, 1 metro, tá? Quando a gente escreve 1 metro, a gente escreve 1 metro. Mas quando a gente vai abreviar, para não ter que escrever, é 1m, tá? Significa também 1 metro. 1 centímetro é como mesmo? 1 cm, 1 centímetro. E 1 metro? 1m, que é 1 metro, tá? Cite 3 animais que tem mais de 1 metro de altura. Agora não é da cena não, tá, gente? É 3 animais que você conheça que tem aí mais de 1 metro de altura.
que você sabe que é um animal muito grande. Eu vou botar aqui, ó, girafa. Girafa não é grande, gente? Ela tem mais de 1 metro, com certeza. Elefante, um elefante adulto, né? Um elefante adulto, vou colocar assim adulto, porque eu sei que o adulto tem mais de 1 metro de altura, né? E outro aqui também que tem de altura é o camelo. Ele é bem grande, tá? Tem mais de 1 metro de altura. O camelo adulto, né? Porque quando tá tudo adulto, né, gente? Porque quando tá pequenininho, nasce, às vezes não tem mais de 1 metro, não. Então, girafa, botei um elefante adulto e um camelo. Quem quiser colocar camelo adulto também pode, tá? Camelo adulto. 1 milímetro. Gente, agora vamos falar sobre o milímetro, que é ainda menor do que o centímetro. Olha só. Daqui até aqui, já até marquei. Daqui até aqui temos 1 centímetro. Ó, daqui até aqui, 1 centímetro. Dentro desse espacinho do centímetro, nós temos aqui menores unidades de medida ainda, que são chamadas de milímetro. Olha aqui, ó. 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros. Olha, não veio até aqui a ponta dele? Então, qual é a medida da ponta do lápis de Marcos em milímetros? 4 milímetros. Né? A gente contou ali. Olha lá, ó. Milímetros. A ponta dele tem 4 milímetros, tá? 2. Cerque com uma linha os objetos em que o milímetro é a unidade de medida mais adequada para expressar o comprimento. Quando que a gente vai usar o milímetro para medir as coisas? Quando for muito pequeno, for menor que centímetro. Quando for menor que centímetro, a gente usa o milímetro. Uma coisinha bem pequena. Então, a gente vai circular o caderno? Não, porque o caderno, ele é maior do que milímetro. A gente não vai circular ele não, a gente pode medir ele com 1 centímetro, né? Então, o menor é o milímetro. Depois vem o centímetro e depois vem o outro que é o metro, né? Que é o maior. Dessas 3 que a gente tá falando. Então, aqui, ó, o botão aí da sua camisa, a gente pode circular ele? Eu acho que a gente pode medir ele com centímetro, né? A gente pegar um centímetro, aí vai depender do tamanho do botão, né? Se o botão for muito pequenininho mesmo, pode ser até que mais. Os botões normalmente são em centímetros, dá pra medir em centímetros. Então vamos circular esse não. Agora um grão de arroz. O grão de arroz é bem pequeno, né? O grão de arroz a gente pode circular. Por quê? Porque ele, se colocar aqui na régua, ó, ele vai ser menor do que 1 centímetro. Se ele é menor do que 1 centímetro, ele vai ser em milímetros. Uma lantejoula, aquele negocinho que brilha, que bota na roupa, né? Pra brilhar. Tipo um enfeite, né? Também ele é bem pequenininho. Tem lantejoulas maiores, mas normalmente as lantejoulas são bem pequenininhas, tá? E o prédio? Já pensou se a gente for medir um prédio em milímetro, gente? Pegar uma régua e medir aqui, ó, milímetro, vai demorar muito pra chegar, né? Então não, a gente não usa milímetros para medir coisas enormes, coisas grandes, como um prédio, não. A gente usa outra fonte de medida, né? O metro. Ó, em quais outros objetos você expressaria comprimentos com milímetros? Uma coisa bem pequenininha. Coloca um aí, uma coisa bem pequenininha que você, menor do que 1 centímetro, que você usaria o milímetro para medir. Um piolho. Ui, tio, um piolho. Vai medir um piolho? Piolho é bem pequeno, né, gente? Dá pra medir com centímetro. Um piolho. Mas é nojento medir, né? Coloca uma coisa aí que vocês possam medir com milímetro. Um piolho pode medir com milímetro.
Os milímetros também podem ser muito utilizados para expressar medidas de pequenas espessuras. Folha de papel, moeda e azulejo. Qual desses objetos você acha que possui menor espessura? Espessura, gente? Espessura, né? A gente não fala grossura, a gente fala espessura, né? Espessura. Então, assim, é a mesma coisa de dizer assim, qual é a grossura dessa moeda? Mas a gente fala grossura, a gente fala espessura, tá? Se a gente fosse medir a espessura da folha de papel, da moeda e do azulejo, em milímetros, né? Qual desses objetos você acha que possui menor espessura? É a folha de papel, é a espessura da moeda ou do azulejo? É a folha de papel, né, gente? Folha de papel tem menor espessura. Folha, fica até difícil de medir. Folha de papel, tá?